Que louvores maravilhosos, né? Gente do céu. Ou tem dia que nós estamos mais sensíveis, ou tem dia que realmente as pessoas que estão ministrando, que estão louvando, estão com mais unção, com mais capacitação. Eu creio que é uma junção das duas coisas. Eu vou colocar meu celularzinho aqui, se não cai. Aleluia. Glória a Deus. Estou muito feliz, igreja. Estou muito feliz, mais uma vez, de poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor para vocês. Estamos numa série aqui tremenda, falando sobre... Obrigado, David. Sobre Kryptonita. Olha que tremendo. Kryptonita, para quem não sabe, era aquela pedra que enfraquecia o super-homem, o Homem de Ferro. Quem diria que até o Homem de Ferro, até o homem com todo... É o super-homem, isso, é. Super-homem, é o homem de... super-homem. Que ele era um homem de ferro por dentro, né? Vamos dizer assim, era tão forte que parecia que ele era feito de ferro. E dentro das suas ali, do que ele tinha ali de agilidade, ele tinha uma fraqueza. Ele podia voar, ele podia ter uma ultravisão, ele poderia furar a parede, quebrar. Era um homem praticamente invencível. Porém, ele tinha uma fraqueza. Olha só, quando o pastor Vinícius falou a respeito dessa série de Kryptonita, que é para falar sobre as fraquezas das pessoas, achei muito interessante, porque eu falei, Senhor, realmente todo mundo, ninguém não tem uma fraqueza. Todos nós temos uma fraqueza, inclusive as pessoas que estão na palavra do Senhor. Moisés tinha sua fraqueza. Aqui o pastor Mauro falou sobre Judas, que tinha sua fraqueza em relação ao dinheiro. Minha esposa veio aqui e disse a respeito, acho que foi a mulher de Ló, foi isso? Que olhou para trás e teve uma fraqueza. E o personagem que eu vou falar hoje para vocês também tem uma fraqueza. E essa fraqueza que esse personagem tem, eu creio que muitos de nós temos a fraqueza. Porque é uma fraqueza que há muito tempo atrás, até antes de Cristo, já havia essa fraqueza. E nos dias de hoje eu creio que essa fraqueza se intencionou mais. Eu quero falar do nosso irmão, profeta Elias. Aquela passagem bastante conhecida, está no livro de 1 Reis 19. Vou tomar H2O aqui. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Eu vou ler para ser breve. Diz assim a palavra do Senhor, ó. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e os outros tantos, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais.
e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tomou, e deitou-se. E o anjo do Senhor tomou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te, e come, porque muito comprido te será o caminho. Seguindo, levantando-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto também. O Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio ele uma vez, que dizia: que fazes aqui, Elias? Só até aqui por enquanto. Eu coloquei um subtema nessa mensagem, que eu coloquei o que eu vejo, o que eu percebo ali de fraqueza na vida de Elias. Eu coloquei assim, variações de estado emocional. Foi esse subtítulo que eu coloquei nessa mensagem. Porque, para mim, esse profeta Elias teve variações emocionais e chegou a entrar em estado de depressão por causa de uma ameaça. E nós, seres humanos, nós somos o único ser racional da Terra. É interessante porque em todos os seres que tem no planeta, o ser humano é o único ser racional. Eu até coloquei aqui que o nosso Deus, ele nos concedeu uma parte do nosso corpo que é o mais importante de todos, que é o cérebro, que é a mente. E é um erro fantástico. E nesse exato momento existem bilhões de conexões neurais na sua mente que fazem você me ouvir agora, ouvir esses louvores maravilhosos que foi cantado aqui. E nesse momento agora, a sua mente, o seu cérebro está trabalhando de diversas formas. Isso é maravilhoso. E quando a pessoa de repente bate uma parte do seu corpo e ali dói, não é aquela parte do corpo que está doendo. Eu bati o braço, não é o braço que está doendo, é aqui que dói. Então a mente é que controla tudo. A mente é um órgão tão maravilhoso que ela é capaz de controlar o nosso corpo todo. E quando a pessoa está com ódio de outra, ou apaixonado também, não é o nosso coração que está mandando,
É a nossa mente trabalhando. Então a mente ela é capaz de controlar o nosso corpo todo. Quando uma pessoa está internada e o coração está batendo, mas se acontecer a morte encefálica, acabou. O coração pode bater o que for, mas se houve morte encefálica, já era. Não tem mais o que fazer. Então a mente é a parte que controla o corpo todo. A palavra de Deus nos fala lá em Efésios 5, 23, que em um casamento, o marido é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja. A inteligência que Deus deu para o ser humano é tremenda. Das invenções que o ser humano criou, qual que vocês acham que é a melhor? O ser humano fez tantas invenções. Uns falam que é a roda. Não, o ser humano criou a roda, então foi uma das invenções maravilosas. Outros falam que foi o controle remoto. Alguns falam que foi o avião. Enfim, Deus deu capacidade para o ser humano de fazer tantas coisas, milhares de coisas, porque a sua mente, nós temos a mente racional, nós conseguimos fazer esse tipo de coisas. E é maravilhoso saber também que tem animais que são extremamente também inteligentes, como os macacos. O macaco ele é tão inteligente que ele é capaz de pegar um coco, pegar uma pedra, pegar essa pedra, bater no coco, conseguir abrir esse coco, tirar a água do coco e tomar o coco. Olha que esperteza desse macaco. Só que ele não tem a racionalidade do ser humano, que é fazer o quê? Pegar esse coco, plantar esse coco, regar esse coco, virar um coqueiro e ter milhares de coco. Essa racionalidade foi Deus que deu para o ser humano. Por mais que os animais sejam inteligentes, mais igual o ser humano não tem. A racionalidade foi dada só para o ser humano. O nosso Deus é maravilhoso. Para você ter a noção, nós somos o auge da criação de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus, né? Coisa maravilhosa. Deus deu a incumbência para Adão colocar um nome em todos os animais. Vocês vão poder colocar aqui Gênesis 2, versículo 19, para nós lermos junto. Olha que tremendo diz a palavra do Senhor. Gênesis 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra um animal do campo, e toda a ave dos céus, trouxe a Adão para este ver como chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. A incumbência que Deus deu para Adão, através da sua inteligência, foi dar nome a todas as espécies. Irmãos, é interessante que, quando nós vemos um elefante, não tem como falar que não é um elefante. Por mais que você queira falar, mas caramba, isso aqui poderia chamar orangotango, né? Mas não é. A gente vê um elefante já identifica que ele é um elefante. Tremendo demais, porque Deus deu essa sabedoria para o ser humano e colocar o nome nas coisas. E mesmo depois da queda do homem, lá em Gênesis 3, Deus ainda nos concedeu ainda a capacidade de continuar pensando. E na mente que criamos tantas coisas, eu coloquei assim, tanto ruim como coisas boas. Na nossa mente a gente às vezes cria assim: Senhor, para que eu vou treinar, né? Para que eu vou para academia? Para que eu vou mudar de profissão? Nossa, eu não consigo falar em público. Eu tenho tanto medo de falar em público. O que é isso? São monstros que a nossa mente cria. A nossa mente tenta a todo tempo nos sabotar. E é na mente que nós temos esse campo de batalha. Porque a mente é aquilo que nos controla. E o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele deixou profissionais para que pudesse de alguma forma nos ajustar a nossa mente. Ele deixou psicólogos, deixou psiquiatras
E eu não acho ruim isso, essa profissão que Deus deixou para os humanos. Tem muitas pessoas que falam assim, eu acho errado ir para o médico. Não, não é errado. O nosso próprio Deus falou lá que eu vim para o doente, né? Porque existem também médicos. Então, Deus deixou realmente os médicos para que pudessem atuar na nossa vida. Isso não é errado. E é interessante que quando você vai numa consulta com um psicólogo, o que ele faz com você? Ele bate um papo com você, ele conversa com você de uma forma que consiga extrair de dentro de você aquilo que é necessário ser ajustado. Outra coisa que eu percebi também, que Deus deixou para nós, que tem muitas pessoas que não gostam, mas eu particularmente gosto no momento certo, na hora certa. Sabe o que é? Os coach. Qual que é a função do coach? O que é um coach? O coach é um treinador, um líder. Tem vários tipos de coach, mas uma das principais funções que o coach tem que fazer é extrair dentro de você o que você é capaz de fazer. Eu vou te dar alguns exemplos de pessoas que extraem coisas dentro da outra. Numa corrida de canoagem, em equipe, tem algumas pessoas remando. E sempre fica um na ponta, pastor Vinícius, falando assim, vamos, você consegue, nós vamos vencer. Porque extraindo dentro da pessoa aquilo que ele tem. Mas quando a equipe está desmotivada, não quer remar, não quer fazer força nenhuma. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é dentro do time de futebol. Você entra com o seu time de futebol e ali tem aqui milhares de pessoas falando, vamos equipe, vamos! E aquilo te incentiva de uma forma tão grande que você pode estar desmotivado o que for, mas aquilo te incentiva. E você prossegue para aquilo, porque foi colocado dentro da sua mente que você é capaz de fazer aquilo, mesmo você desmotivado. Eu achei interessante muito isso, porque a nossa mente, ela é capaz de nos levantar e também nos abater. Irmãos, tantas palavras ruins que você já ouviu. Lembra aí na sua mente tanta palavra ruim que você já ouviu nessa terra. Você não vai conseguir, você não sabe cantar, você não sabe falar, você não sabe ministrar. Se você fazer algum curso, para que fazer esse curso? Não. Tantas palavras ruins que você já ouviu nessa vida, que isso entrou dentro do seu coração e você tomou para você como verdade. E de uma certa forma, essas palavras te paralisaram. Como também você já ouviu muitas palavras assim, não, você consegue, você é capaz, volta, se levanta, se põe de pé. O nosso próprio Deus, ele é especialista em falar isso. Irmãos, eu creio que deve ter 365 vezes ou mais que Deus fala assim, eu não temas, eu sou contigo. Só que no decorrer da nossa caminhada, nós ouvimos tantas coisas ruins que nos faz nos abater do que uma palavra boa que Deus falou. Qual voz que você está ouvindo? Qual que é o nosso entendimento? Qual que tem sido a sua criptonita? O que tem enfraquecido você? Será que você pensou nessa noite, não vir para o culto hoje? Eu estou tão cansado, meu time está jogando. De novo eu vou para aquele culto, já fui no culto passado. Então são processos mentais que ocasionam na nossa mente, que nos fazem querer parar, nos fazer desistir. Só que o nosso Deus é tão maravilhoso, que Ele coloca nesse momento agora dezenas, centenas, milhares de igrejas pregando a palavra do Senhor, para aqui falando para o povo assim, eu amo vocês. Vocês estão aqui porque eu quero salvar a vida de cada um de vocês. Através de vocês eu quero salvar mais vidas. Só que por causa de uma palavra, às vezes, de maldição, ou uma palavra contrária, nós queremos parar. Sabe uma coisa? Eu vou jogar a toalha, eu vou desistir.
Irmão, a pior besteira do mundo é quando nós demos ouvido àquilo que Satanás está falando. É a pior coisa do mundo. E na nossa vida não foi diferente. Não é porque a gente está participando constantemente de cultos, vindo para a igreja, ouvindo vários tipos de palavra, que nós estamos firmes, não, irmãos. Se engana. Nós temos momentos sim de fraquezas, mas a palavra do Senhor nos orienta que é no meio da comunhão que Deus ordena a bênção. Não queira ser um crente desviado dentro da sua casa. Não queira ser um crente desviado dentro da igreja. O que é um crente desviado dentro da igreja? Ah, eu cultuo a Deus, eu posso fazer tudo sozinho. Tem pessoas que entram na igreja, irmão, entra e sai, não dá nem a paz do Senhor para o outro irmão. Entra na hora do café, não está nem aí, não conversa com ninguém. Aqui é interessante que o nosso pastor Vinícius, ele promove muito a comunhão. Aqui o nosso slogan da nossa igreja é Casa Sal, um lugar de comunhão. Se não tem comunhão, não existe para nada, não tem o porquê estarmos aqui. Na realidade, o que é necessário para a vida de cada um é a comunhão. Ah, eu vou ficar isolado da minha casa. Ah, eu não quero ver tal pessoa. Ah, irmãos, é dentro da comunhão que Deus ordena a bênção. Você acredita mesmo que você está aqui por acaso? Você acredita mesmo que Deus separou a sua vida só para você só ser salvo, para mais nada? Não. Deus, ele tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida, tem um propósito na sua vida. Sabe por quê? Porque tem pessoas que aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Todo o Velho Testamento serviu só para aprontar para quando Cristo viesse. Deus usou dezenas de pessoas para falar que viria um Salvador. Então tudo aquilo que Deus ministrou no Antigo Testamento se cumpre em Jesus Cristo. Olha o que Deus usou para poder falar para vocês, para cada um de nós, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Que só Ele pode nos conduzir ao Pai. Tantos versículos você já leu, tantos capítulos nós já lemos, para dizer que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Irmãos, eu também coloquei aqui que o nosso irmão Elias, ele também tinha uma fraqueza, como eu falei no começo do culto. E a fraqueza do nosso irmão Elias era essa disfunção emocional, seguida de uma depressão. E quem que era Elias? Elias era conhecido como Elias, o Tisbita, que veio da cidade de Tisbé, na região de Gileade. Ele surgiu por volta do ano 9 a.C., durante o reinado de Acabe e Jezabel. E a história não fala muito sobre o nascimento, o crescimento de Elias. Ele aparece no capítulo 17 de 1 Reis. A Bíblia não relata muito sobre o nascimento de Elias, e ele já aparece como um profeta, já adulto, e ele veio para combater uma crise religiosa que acontecia em Israel, porque ali havia, o povo deixou de oferecer um culto a Javé, ao nosso Deus Poderoso, para começar a dar culto a Baal. Então ele veio no meio dessa situação para combater isso. Ele falou: não, eu vou dizer a verdade para o povo. E é interessante que o nosso irmão Elias, ele foi tão ousado por Deus, que ele já começa no capítulo 17 dizendo assim para o rei Acabe, que não iria chover por alguns anos. Elias era um homem muito ousado por Deus. Ele era um homem sensível e obediente à voz de Deus, eu coloquei aqui.
Teve um período que Deus enviou corvos para alimentar Elias com pão e carne. Olha que tremendo, irmãos. Um Deus que usa um profeta dentro do seu propósito e ele alimenta o seu profeta de uma forma extraordinária. Ele envia corvos para poder alimentar Elias. Está lá no capítulo 17. Você vai colocar aqui, por favor, Isaac? Capítulo 17. Aleluia. Capítulo 17. No versículo 2, 1 Reis, capítulo 17, versículo 2. Depois veio ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Quiriate, que está diante de Jordão. E há de ser que beberão do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali o sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Quiriate, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebiam no ribeiro. Que tremendo saber que o nosso Deus, ele não deixa de sustentar os seus profetas. Até aqui você pode reclamar assim, falar: Senhor, mas as coisas estão muito difíceis para mim, Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que até aqui o Senhor tem sustentado. Nós podemos reclamar de várias coisas, irmão Ney, mas de que Deus nos sustentou até hoje, nós nunca iremos poder reclamar. Por mais que os nossos percalços da vida tenham sido difíceis, cada um tem uma história, cada um tem um estilo de vida aqui. Passamos por vários tipos de situações, mas até aqui o Senhor nos sustentou. Aleluia. O nosso Deus, ele sustentou o profeta Elias fora de uma lógica. Deus não age dentro de uma lógica humana. É interessante outra passagem que fala assim, que Deus disse para Elias ir para uma outra cidade chamada Sarepta. Quem lembra essa passagem aqui, que Deus pede para Elias ir numa cidade chamada Sarepta, ser sustentado por uma viúva? Olha que fora de lógica. Deus falou para Elias assim, vai para essa cidade que ali eu já vou ordenar uma viúva que te sustente. Olha que tremendo. E diz assim a palavra do Senhor: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te. Lá em 1 Reis 17, versículo 8 a 16. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela, traz-lhe, e ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Versículo 12 fala assim, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem o bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará,
e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Olha que tremendo, irmãos. No começo desse capítulo 17, Deus fala que já, Elias, vai lá que eu já ordenei para a viúva. Sabe o que é interessante, irmã Cíntia, que às vezes quando Deus ordena uma situação, a pessoa nem sabe. Aquela viúva não sabia que Deus tinha preparado tudo, o pastor Vinícius. Falou assim o profeta Elias, vai lá que eu já preparei. Eu, sendo muito dentro da lógica, racional demais, eu tenho que parar com isso, graças a Deus eu estou parando um pouco com isso, porque eu entendo que Deus age fora da lógica, Alfredão. Elias foi lá e fez o que Deus falou, porque Elias não agia dentro da lógica. Elias agia fora da lógica. Se o Senhor disse, eu vou. E ele falou assim, ó, pode ir que eu já preparei tudo. Aleluia. Outra passagem que Deus preparou também, aquela passagem lá de, acho que eu coloquei aqui, Marcos capítulo 4, versículo 35, que Jesus falou assim, ó, gente, passemos para outra banda. Jesus falou, Ney, vai passar. Nós vamos passar para outra banda. Independente da situação, circunstância, iremos passar. Se Deus ordenou, então aquilo vai acontecer. Elias falou assim, ó, peraí, o Deus falou, então eu vou. Dentro da minha lógica, essa mulher é viúva, não tem nada para oferecer. Mas se Deus falou, eu vou. A pergunta que fica para o coração de cada um de nós, o que Deus tem falado ao nosso coração? O que Deus já tem dito para nós? É para fazer o quê? Não é para fazer ou é para fazer? Está dentro da sua lógica? Não está dentro da sua lógica? Não interessa. Se Deus mandou fazer ou não fazer, obedeça. O nosso irmão Elias obedeceu o que Deus falou. Fora de uma racionalidade humana. Ele falou, não, eu vou lá. Eu vou seguir sim. Irmãos, que grande tempestade naquela hora sobreveio para aquele discípulo, todo mundo estava ali. Mas se Jesus falou que nós vamos passar para outra banda, nós vamos passar para outra banda. Aleluia. Acabou. Aleluia. No capítulo 18 de 1 Reis, agora Deus diz para Elias assim, ó, diz para Acabe que vai chover agora. No começo, ele falou que não vai chover, no capítulo 17. Agora você vai lá de novo, diz para cá e fala que vai chover. Nem imagina ele, né, Deus? Fala, Senhor, agora eu vou lá de novo falar para aquele rei Acabe, que agora vai chover. E vai de novo nosso irmão Elias, lá para cá, e fala assim a palavra do Senhor, ó, e sucedeu, 18:1, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aleluia. No versículo 17 e 18, Acabe fala que Elias era um perturbador de Israel. Olha só, Senhor da glória. Acabe falou, mas você não é um perturbador de Israel não, cara? Porque no versículo 10 fala assim, ó, então disse ele, eu não tenho perturbado Israel, Elias falou, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Baal. Elias não quis dizer que ele é um perturbador de Israel, não. A função do profeta é denunciar o pecado. Ele estava lá para isso, falando, não, eu vim para isso aqui. Por mais que você fale que eu sou um perturbador, não. Eu vim dizer o que Deus mandou dizer. Aleluia.
É isso. Vocês lembram de quem chamaram também que era perturbador de Israel? Vocês lembram, né? Jesus. E no versículo 19 em diante acontece aquele confronto entre os 400 profetas de Baal e Elias. Eu não vou ler porque os irmãos já conhecem aquela história, aonde Elias estava confrontando os profetas de Baal, e Baal monta todo aquele cenário, ou Elias monta todo aquele cenário, e em meio a aqueles tantos profetas de Baal falsos, um profeta só invocou o Deus Todo-Poderoso e deu a vitória para Elias e se manifestou como rei de Israel. Um profeta só, obediente à palavra do Senhor, temente a Deus, cheio da unção do Senhor, obediente ao que Deus falava, ele confrontou 450 homens. Por causa de quê? Da convicção que Deus deu para ele. Porque Deus estava com Elias a todo tempo. Quando aconteceu esse fato, Elias se viu acusado por causa de ameaça da rainha Isabel. Olha interessante, no versículo 19, versículo 2. Elias se viu acusado por causa de ameaça da rainha Jezabel, que queria matá-lo. Então, olha o que Elias fez. Por que eu contei para você todas essas histórias que Elias fez? Para chegar a esse ponto. Elias resolveu fugir para o deserto. Cansado e com medo, pediu ao Senhor o quê? A sua morte. Está no versículo capítulo 19, no versículo 4. E quão maravilhoso é, porque quando alguém está no propósito do Senhor, Deus dá o seu jeito de conversar com seus profetas. O que Elias fez? Sabe uma coisa? Eu vou fugir. E tem momentos na vida da gente, irmãos, que a gente quer largar tudo, quer fugir. E lembra aí de quantas vezes o Senhor te livrou. Lembra aí da onde o Senhor te tirou. Lembra aí o que Deus já fez na sua vida. Assim como fez na vida de Elias. Falou que não ia chover, depois falou que ia chover. Ele foi lá e confrontou 400 profetas de Baal, saiu vitorioso. Agora, por causa de uma fala de uma mulher, ele resolve sair da presença de Deus e fugir. E no capítulo 19, versículos 5 e 8, Deus envia um anjo para socorrer Elias. Depois Elias vai para uma caverna se isolar, mas Deus vai até lá e pergunta: o que está fazendo aqui, Elias? Olha que pergunta interessante que Deus faz para Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus quer dizer assim: depois de tudo o que você fez através de mim, eu estava com você em todo o tempo. E o que você está fazendo aqui, Elias? Dentro da caverna. Sabe qual é interessante? Deus fala assim, ó: o que você está fazendo aqui, não está fazendo aí. Porque Deus quer dizer assim: o que você está fazendo aqui, eu também estou aqui. Você quer fugir, Elias? Eu também estou aqui na caverna. O que você está fazendo aqui, Elias? Pensando que podia fugir da face do Senhor. E lá no Salmo 139, se puder colocar aí, Isaac, por gentileza. Salmo 139, versículos 7 ao 10, diz assim, ó: para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir no céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha carne, eis que tu ali está também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Irmão, não tem como eu fugirmos da presença do Senhor. Qual que é a ordem que Deus te deu?
o que Deus falou contigo, o que Deus tem falado nesse mês aqui de maio a respeito de criptonita. Qual que é a sua fraqueza? Qual que é a minha fraqueza? Nós estamos aqui realmente para lutar contra isso. Eu quero dizer para você nessa noite que não foi fácil também para quem estava ali envolvido nas histórias da Bíblia. Nós lendo aqui a história de Elias, um grande homem de Deus, mas o que Deus tem falado hoje sobre a história da Julinha, a história da Brenda, da Camila, de tantas pessoas que estão aqui, qual que vai ser a história que vai ser? Vai ser a história que deixamos para trás, aquilo que Deus colocou para nós? Fugir do propósito do Senhor, sendo que não tem como fugir da presença do Senhor? Qual que tem sido a nossa história? Qual tem sido a nossa criptonita? Você que logo mais irá assistir essa ministração, Deus fala ao seu coração: não fuja, porque não tem como você fugir da presença do Senhor. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida. E o propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida é um propósito de divulgar o máximo possível para que as pessoas possam conseguir ouvir a palavra do Senhor. Porque só a palavra do Senhor cura, salva e liberta. Nessa noite aqui, Deus falou conosco através de um profeta, Elias, que foi tremendamente usado pelo Senhor. E essa noite Deus aqui quis nos fazer lembrar o que Ele tem falado com você, o que Ele tem falado ao seu coração, que você tenta fugir da presença do Senhor. Não tem como fugir da presença de Deus. O Senhor não nos abandona nos dias maus. Eu coloquei aqui, ó. Elias dá uma justificativa lá no capítulo 19, versículo 10. Coloque, por favor, Isaac, 19, versículo 10. Diz assim, ó: ele disse, Elias: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel desviaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me matarem. Parece uma justificativa justa, mas se Elias parar e pensar, mas que Deus já me livrou, que Deus já fez por mim? Eu estou com medo de uma palavra de uma mulher que falou que iria me matar. Não, eu vou enfrentar. Só que não foi assim com Elias. Elias fez tantos sinais e maravilhas, e por uma coisa que foi dita para ele, na sua disfunção emocional, ele falou: não, agora eu vou fugir, eu vou para debaixo de um zimbro, eu vou entrar numa caverna, eu vou tentar fugir do propósito que Deus tem para a minha vida. Só que Deus maravilhosamente vai atrás de Elias, dentro da caverna, está lá com ele, e a palavra do Senhor fala que aconteceu vento, aconteceu terremoto, aconteceu fogo, e Deus não estava ali. E Deus estava numa fala tão mansa, suave, falando assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. É interessante que quando Elias ele resolve sair da caverna, ele pega a sua capa, ele encobre o seu rosto, meio com vergonha, e sai. E quando Elias ele sai da caverna, eu creio que ele sai com um pouco de vergonha ainda. E Deus fala para ele novamente: Elias, o que você está fazendo aqui, cara? E
ele, quando resolve sair da caverna, ele fala a mesma justificativa que está no capítulo 19, versículo 14. Quem pode colocar, por favor, Isaac? 19, versículo 14, que é a mesma coisa. Ele disse: eu tenho sido um homem extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me matarem. A mesma justificativa. Irmãos, nós somos reis, nós somos mestres em justificativas. Às vezes nós damos a mesma justificativa para o Senhor. Você pensa que o Senhor não te conhece? Você pensa que o Senhor não me conhece? É claro que o Senhor conhece. Só que o Senhor quer trabalhar na vida de cada um de nós. Nós somos ótimos em justificativos, eu coloquei aqui. No capítulo 19, versículo 15, Deus fala para Elias voltar. No versículo 15, no mesmo capítulo 19, Deus fala para Elias voltar. Se possível colocar aqui, Isaac. 19, 15 fala assim, ó, e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Hazael rei sobre a Síria. Olha que interessante. Deus, ele dá uma ordem para que Elias voltasse. E, irmãos, tem caminhos que Deus nos manda sair e tem caminhos que Deus nos manda voltar. Nesse caminho, Deus mandou Elias voltar. Mas quais caminhos que Deus mandou você sair? Quais os caminhos que Deus mandou eu sair? Não é esse caminho. Volta. Esse caminho está errado. E Deus fala constantemente conosco a respeito de escolha de caminho. Você quer escolher esse caminho? Esse caminho eu não escolhi para você. Eu tenho esse caminho. Volta desse caminho porque você parou no meio do teu propósito. O propósito que eu tenho para você não é para ficar dentro aqui dessa caverna, não. O propósito que eu tenho para você, eu tenho um propósito da sua vida. Volta. E tem pessoas que Deus fala assim: sai desse caminho. O que Deus tem falado para nós: volta ou sai. Aí é particular de cada um. Aleluia. Deus mandou voltar porque aquele caminho estava no propósito de Deus. Eu marquei aqui. Tem tantas pessoas saindo do caminho por não verem resultados aparentes. Elias tinha boas justificativas: Senhor, mas eu preguei lá, o povo não quer se converter, eu já falei, já mataram os seus profetas, só sobrou eu, Senhor. Ótima justificativa. Mas em nenhum momento Elias parou e falou assim: ó, peraí, eu não vi muita coisa, mas eu vi tanta coisa que Deus fez a respeito comigo, no meu particular, que isso eu não estou lembrando. Hoje é noite de lembrar o que Deus fez, o que Deus está continuando fazendo pela sua vida. Em nenhum momento Ele te deixou. Em nenhum momento Ele nos deixou. O que Ele pede para essa noite, se é para voltar no caminho do propósito, volta. Se é um caminho fora do teu propósito, sai. Irmãos, a caverna não é o seu lugar. Eu coloquei aqui. Tem pessoas que dependem de você do lado de fora da caverna. E é interessante essa história porque Deus fala com Elias sair da caverna, porque se ele não sai da caverna, lá no versículo 15, 16, pode colocar por favor, Isaac? O 15 fala assim de novo: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria,
também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. É isso? Isso, Abel Meolá, que nome? Ungirás profeta em teu lugar. Irmãos, se o Elias não sai da caverna, ele não cumpre o propósito da vida de outros. Tem um propósito da vida de outras pessoas que vai ser concedido através da sua vida. Aleluia! Agora, vai de você continuar dentro da caverna ou não. Tem pessoas dependendo, porque se ele não sai da caverna, não vai ungir a Israel, não vai ungir a Jeú, e não vai ungir também o Eliseu. Então, irmãos, permanecer na caverna, você meio que impede o ministério de outras pessoas. Não continue na caverna. O que tem levado você para a caverna? Quais são os sintomas que você já identificou nesse lugar, aonde você não pode fugir, porque Deus está lá? Aonde você pensa assim, não, aqui eu estou sossegado, não vou fazer a vontade de Deus. Não, hoje é hora de voltar a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, no meu coração. E Jezabel quis matar Elias, mas quem morreu foi Jezabel. Olha que tremendo. Ela caiu da janela e os cães comeram seu corpo, e ficou só o crânio e as mãos e os pés para sepultar. Isso está lá em 2 Reis 9, versículo 35 e 37. Pode colocar, por favor, Isaac? 2 Reis 9, 35. Aqui. E foram para sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Israel, os cães comeram a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Israel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Ela ficou desfigurada. E é interessante que Jezabel desceu e Elias subiu. Qual que é a sua escolha essa noite? Descer ou subir? Fica para nós questionamento. Porque na palavra do Senhor é colocada a história de Jezabel como um fim trágico. Mandona, vou fazer, faz, aconteça. Mas o fim de Jezabel foi trágico. Só que Elias nem passou pela morte. Veio uma carruagem de fogo e levou Elias. No monte da transfiguração, quem estava? Jesus, Moisés e Elias. Olha que maravilhoso. Elias estava lá porque estava dentro do teu propósito. Ele entendeu. Quando se entende, as coisas se encaixam. Quando não se entende, as coisas ficam toda bagunçada. E você ainda persiste em fazer aquilo que Deus não deixou para você fazer. Escolha qual é o teu resultado. Para onde que você quer ir? Para cima ou para baixo? Assim diz a palavra do Senhor. E para finalizar, Jesus também teve uma pequena fraqueza. Lá no Getsêmani ele falou assim: Senhor, se possível, fraqueza humana, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? Então, e que a vontade do Senhor prevaleça na minha vida e na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos.